Bem, gente, na semana passada nós começamos a nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. É uma série de mensagens, mas na verdade é uma campanha de 40 dias, né, de compromisso. Uma jornada, como a gente faz todos os anos na nossa igreja, preparando para o final do ano. É isso que nós precisamos pensar. Como é que nós vamos encerrar esse ano tão difícil, não é? Tanta novidade, mas também tanta luta, não é? Como é que a gente vai encerrar esse ano? Como vamos começar o próximo? Então eu gostaria que todos nós que estamos aqui pudéssemos ter a consciência de que vamos terminar um ano difícil, mas precisamos ainda em tempo assumir um compromisso de servir ao Senhor. Nós estamos então refletindo sobre isso. E a melhor maneira da gente fazer isso é pensando no que Jesus diria para nós se estivéssemos vivendo esses dias que estamos vivendo. Eu tenho para mim que Jesus não faria nada diferente do que está no Sermão do Monte. É o ensino dele para todas as gerações, para todas as civilizações, todas as classes sociais, todas as pessoas em todo lugar do mundo que querem seguir a Cristo precisam levar a sério, ter um compromisso de seguir a Cristo minimamente, fazendo o que está prescrito por Jesus no Sermão do Monte. E hoje vamos ter a segunda mensagem e eu gostaria que nós pudéssemos então fazer aí as nossas anotações. Você já recebeu o seu informativo com o esboço, a colinha vai estar aqui na tela, né? Os nossos queridos que estão no YouTube não têm esse privilégio, né? Só quem está aqui. Também no nosso esboço está a leitura diária da semana, dessa semana que começa hoje, né? Eu não coloquei os dias da semana porque cada um vai encontrar o melhor dia para começar, né? Então nós já estamos no 8º dia, seria hoje, se você começar hoje é o 8º dia da leitura. Onde você parou, você continua. Essa sequência de leituras é todo o Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte será lido em 40 dias. Olha, é um texto pequeno, né, gente? Mas vamos ler meditando cada dia pensando em uma dessas passagens tão significativas para a nossa vida. O tema de hoje é: assuma o compromisso de ter uma vida significativa. Que a sua vida, meu querido, minha querida, possa ter algum valor, algum significado para alguém, para você, para Deus. Que a sua vida sirva para alguma coisa. Não é? Quando a gente era criança, o pessoal tinha uma mania de dizer: você não presta para nada. O que você está fazendo? Você presta para quê? Para que você existe? Mas não é o caso de Jesus. Jesus chama a gente para uma vida significativa. Ele diz para os seus discípulos, Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A pastoral de hoje, no nosso informativo, é sobre esse versículo aí. O que é uma vida brilhante? É isso que Jesus está pedindo para a gente fazer. Tenha uma vida brilhante. Que vocês brilhem. Brilhem onde vocês puderem estar. Onde vocês estiverem, que a vida de vocês possa reluzir, trazer brilho. Que na verdade não é assim você ser que até não é um holofote, não é? A gente não é isso, mas que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém, lançar luz sobre a vida das pessoas que estão à nossa volta. Para começar a nossa provocação, né, para a gente pensar hoje aqui, aliás, essa é uma parte do Sermão do Monte que nós vamos ver hoje, a partir do verso 13 e até o final do capítulo 5, que fala muito sobre algumas
algumas coisas que interferem na nossa maneira de atuar nos nossos relacionamentos, a maneira de colocar a nossa vida a serviço de alguém, a serviço de uma causa, a serviço de um propósito. E nesse momento, Jesus está chamando aos seus discípulos para que assumam um compromisso de ter uma vida corajosa. O chamado de Jesus para seguir a Ele envolve uma decisão corajosa. Mas não só isso. É preciso que a gente tenha uma disposição, uma atitude determinada para nós vivermos a liberdade para o qual Ele nos chamou. Porque ser livre não é uma coisa fácil. Jean Paul Sartre, ele diz que o ser humano é um ser condenado a ser livre, porque não é fácil ser livre. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é viver esse pêndulo esquisito, né? De se relacionar com o outro. Você é livre para poder se direcionar ao outro. Ah, eu não quero. Ok, morre. Não estou mandando ninguém morrer não, tá bom, gente? Mas a ideia é exatamente essa. Se você acha que a liberdade é só para você, você não entendeu nada de qual é o sentido de liberdade. Porque o que vai fazer a gente feliz é a maneira como nós nos apresentamos para o outro, como nós nos direcionamos para o outro, como nós brilhamos a nossa luz para alguém. Alguém vai ser alcançado pela nossa luz. Então, nessa parte do Sermão do Monte, Jesus usa 3 metáforas para falar sobre essa vida significativa. Como é ter uma vida significativa? Ele fala que os cristãos, de modo geral, para serem significativos, devem assumir a sua condição de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo e de ser como uma cidade que está sobre um monte. São 3 metáforas muito importantes. Dá uma olhadinha só nos versículos 13 e 14. Ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não dá para esconder, não dá para ser diferente. A luz tem que brilhar, o sal tem que salgar. E a cidade vai ser vista à distância. E essa colocação de Jesus para os seus discípulos lembra a importância que tem a vida de cada um de nós. Cada um de nós tem o seu valor. Todos nós temos uma importância grande na dimensão do reino de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós. E isso quer dizer que nós valemos muito para Deus. Por isso que Ele trouxe a salvação. Porque a salvação é a maneira de resgatar vidas valorosas como a minha, como a sua, como a de todo mundo. Não há ninguém na criação, não há criatura nenhuma que o Senhor rejeite, que o Senhor despreze, por qualquer condição que tenha. Ele ama a todos, deseja a todos e quer fazer com a vida de todos uma vida significativa. Não é bacana isso, gente? Eu acho isso maravilhoso. Agora, como que a gente então vai se identificar nessa condição como seguidor de Jesus? Eu tenho 3 ideias. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz da nossa vida como seguidor de Jesus, como pessoas alcançadas pela graça, como cristãos no mundo, como é que a gente faz da nossa vida uma vida significativa? A primeira coisa que podemos fazer é ser a diferença onde nós estivermos. Fazer a diferença. Fazer a diferença para melhor, tem gente que faz a diferença para pior, né? Gente má, perversa, gente egoísta. Não, faça a diferença para melhor. Gente assim, gente má, gente ruim, gente egoísta, não é? Tem demais. Gente individualista, tem demais no mundo. Gente gananciosa. Vamos fazer a diferença, o que é que está faltando no mundo?
O mundo está precisando de gente que seja mais generosa, mais simpática, mais solidária, não é? Gente com mais compaixão, gente com mais ternura, com mais gentileza. Está fazendo falta no mundo. Faça a diferença onde você está. Segunda coisa que eu acho que a gente pode fazer para caracterizarmos nossa vida como seguidores de Jesus: influencie pessoas. Geralmente a gente é influenciada. Eu tenho participado de um coral ontem, foi uma apresentação linda no Teatro Municipal, foi muito bacana. E eu não percebia quanto eu fazia, marcava minha presença. Porque todas as noites, quando eu chego, eu digo assim: uma boa noite, com raríssimas exceções. Aí tudo, cruzes. Não é que para algumas pessoas eu desejo que tenha uma excelente noite. Para todo mundo, boa noite. E aí então algumas pessoas, chegou Irênio, uma boa tarde com raríssima exceção. Influencie pessoas com a sua opinião, com aquilo que você acredita, com a sua fé, com sua oração, com a sua maneira de ser. Influencie pessoas com aquilo que faz da sua vida uma vida significativa. E uma terceira coisa que eu acho que a gente pode fazer é ser solidário com todo mundo. Todo mundo pode ser solidário, com um pouco que tem. Não é preciso fazer grandes coisas, colocar toda a sua fortuna à disposição do outro. O Senhor não pediu isso para ninguém. Deixar a tua casa aberta para o mundo inteiro morar nelas. Não, o Senhor não pediu isso para ninguém. Mas Ele espera que você seja um pouquinho mais solidário com a dor do outro, com aquele que sofre, com aquela pessoa mais carente. Ele pede isso, que a gente faça isso. Que a gente abra o coração da gente por aquele que está sofrendo, por aquele que passa por dificuldades. É assim que a gente agrada a Deus. A Bíblia diz que aquele que cuida do necessitado, ele glorifica ao Senhor. Então, essas são coisas que nós podemos fazer. Eu posso fazer diferença onde eu estiver. Eu posso ser melhor um pouquinho do que eu sou. Eu posso influenciar pessoas com a minha maneira de ser, com a minha fé. Eu posso ser mais solidário com aqueles que estão à minha volta. Não é difícil fazer isso. Não são sacrifícios, não são esforços exagerados. Claro que demanda uma certa intencionalidade de ser assim, não é? Mas não é nada alarmante. Você não vai ficar mais pobre, você não vai ficar mais fraco, não vai ficar mais feio do que você já é, né? Desculpa aí a brincadeira, né? Mas a gente precisa pensar nisso, né? O Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos atender a esse chamado do Senhor. Então, meus irmãos, quando Jesus diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, Ele quer que a gente faça isso. Por quê? A minha luz brilhando vai fazer acentuar a luz de Jesus. É a luz de Jesus que vai brilhar. A luz que está em mim não é uma luz qualquer, é a luz do Senhor. É o Senhor brilhando. Jesus, Ele disse isso. Ele disse que Ele é a luz. E Ele é quem brilha em nós. Nós somos reflexos da luz de Jesus. E o Senhor espera que a gente coloque isso em prática no nosso dia a dia. Nós precisamos descobrir o que nós podemos fazer para nos tornarmos essas pessoas que brilham para Jesus. Jesus convidou os seus discípulos para essa grande aventura. É uma aventura a gente fazer isso. Tem histórias que a gente pode contar depois para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos netos, desse esforço que a gente faz para fazer a diferença, para influenciar pessoas. Vamos ser rejeitados? Vamos. Por isso que é uma aventura. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vamos ser bem-sucedidos, mas é preciso que a gente acumule essas experiências de fazer parte desse projeto de vida, que é ser alguém que faça a diferença no mundo, alguém que tenha uma vida significativa.
Por isso, Jesus nos chama para entregar a vida inteira para Ele. A vida inteira. Gente, viver é um grande desafio. Viver é um grande desafio. Isso implica correr riscos o tempo todo. O tempo todo a gente corre riscos. Nós precisamos aprender a enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Para conviver e tirar o melhor proveito da vida, você precisa fazer ajustes em sua maneira de agir, em sua maneira de pensar, em se relacionar com os outros, nas coisas que você acredita, nos valores que você tem, nas informações, no conhecimento que você tem. Nós precisamos fazer ajustes em todas as nossas maneiras de ser. Na verdade, o que temos como paixão, o que temos como norma de conduta ideal, o que temos como padrão de vida, muitas vezes não tem nada a ver com o que Deus pensou para nós. A sociedade que nós vivemos tem a tendência de rotular como certas e erradas as ações dos outros, criticar os outros, fazer bullying. A sociedade faz isso, cancelar, cultura do cancelamento, também a gente poder excluir ou incluir pessoas. E a gente precisa entender que o Senhor tem a maneira de agir conosco e Ele condena veementemente toda forma de legalismo, toda forma de preconceito, toda forma de discriminação, todo moralismo que a gente acumula em torno da nossa experiência religiosa. Nós precisamos colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. No tempo de Jesus, não era essa atitude era representada pela lei. Essa coisa de cancelar era feita pela lei, era feita pelos fariseus, era feita por pessoas que se achavam boas demais, religiosos demais. Jesus condenou essas pessoas. Jesus, porém, chamou os seus discípulos para uma experiência diferente daquela vivida pelos fariseus e pelos religiosos da sua época, os doutores da lei. Ele chamou para uma experiência completamente diferente da religiosidade do seu tempo. Acho que o Senhor está querendo fazer isso conosco. Jesus disse nessa parte do Sermão do Monte que a gente é chamado para uma nova experiência de vida. Se a nossa justiça, diz a palavra de Deus, não exceder a dos escribas e fariseus, não for superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Nós temos que ser melhores do que os melhores religiosos, do que os melhores moralistas, do que aqueles que defendem as melhores posturas. Nós temos que fazer muito mais, muito melhor do que eles. Não adianta a gente querer fazer diferente. O que Jesus queria dizer com isso é que para tirarmos o melhor proveito da vida, o legalismo e o moralismo são grandes empecilhos. Preconceito e discriminação são grandes impedimentos para você tirar o proveito da vida. Porém, o que se espera de nós é uma atitude muito melhor, uma atitude superior, algo muito mais expressivo. A pergunta que eu quero fazer agora é: quais as atitudes necessárias para que possamos tirar o melhor proveito da vida, sermos pessoas melhores? O que a gente pode fazer? Eu vou tirar desse trecho do Sermão do Monte 3 atitudes, 3 coisas que nós podemos fazer para que possamos tirar melhor proveito da vida. São coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele disse o seguinte: tenha uma pessoa para você se guiar. Ele não disse isso, eu que estou dizendo aqui.
Eu acho que isso aqui não vai ser fácil fazer não, quando ele diz assim, olha só, gente, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande do reino dos céus. Como é que a gente cumpre esses mandamentos? Gente, é muita coisa. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de pessoas que dizem, Irene, você não fez esse negócio aqui. Eu me lembro que quando a gente começou o discipulado, numa igreja que eu pastoreava, o conselho era esse: tenha uma pessoa para te ajudar. Encontre uma pessoa para te ajudar, para poder te lembrar quando você está fazendo certo ou errado. Não para ele ser o teu juiz, mas para ele sinalizar se isso não foi legal, isso não foi bom, isso não pega bem para você. Isso aí eu acho que você vai se dar mal. É a lógica do deu ruim, né? Já viu essa história do deu ruim? Deu ruim e deu bom, né? Então o deu ruim, a gente precisa ter esse guia ali, deu ruim, vai dar ruim, então toma cuidado quanto a isso. Todos nós precisamos de orientações para viver. Todo mundo precisa disso. Para andar, para comer, para se relacionar. Nós precisamos de alguém que nos oriente nos primeiros passos. Foi assim que a gente começou. E Jesus deixou muitas orientações para os seus discípulos. Nesses primeiros passos na vida cristã, nós precisamos de ajuda. Não seguir os ensinos e mandamentos de Jesus é ter uma vida pequena. Ele está dizendo isso aqui. Se você não guardar os meus mandamentos, você é um pequeno, você é um nanico, você não é nada. É muito pequeno para Deus. A lei tinha esse papel. Esse princípio estava presente desde o estabelecimento do povo hebreu, da chegada à Terra Prometida. O povo, quando chegou à Terra Prometida, ele tinha essa orientação. Faz o que eu estou te ensinando. Se você não fizer, você não tem direito à terra, você não é o meu povo. E Israel cansou de abrir mão dessa condição de fazer aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Eles tinham a lei de Moisés, e nós temos as Escrituras como guia para vivermos bem onde nós estamos. O mundo deveria ser um lugar muito melhor para se viver, uma vez que 2/3 da humanidade orienta suas ações por princípios bíblicos. Sabiam disso? 2/3 da humanidade tem leis, tem regras morais, tem padrões de comportamento que são inspirados nas Escrituras. O mundo, então, deveria ser um lugar melhor. A Bíblia é o livro mais lido, o mais estudado de toda a história da humanidade. Jesus mesmo afirmou que não veio abolir seus ensinos, mas ele veio cumprir a palavra de Deus. Ele diz, não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir, porque isso é uma maneira de viver melhor. Quer viver bem? Siga as Escrituras, faça aquilo que está na Bíblia. Porém, a atitude de muitos tem, inclusive cristãos, tem contribuído para que as pessoas duvidem desse aspecto das Escrituras. As pessoas mais rejeitadas, onde se tem mais suspeitas, são aquelas que dizem que são seguidoras da Bíblia. Principalmente fundamentalistas, literalistas, seguindo a Bíblia literalmente. Jesus não chamou ninguém para fazer isso. Jesus chamou para aplicar a Bíblia na sua própria vida. Nós poderíamos aqui, talvez, parafrasear um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que é um ateu, considerado um cético, quando ele falava sobre a sabedoria de viver. Por sabedoria, entendo a arte de tornar a vida mais agradável e feliz possível. Acho que é isso que Jesus queria fazer. Quando ele disse para a gente colocar as Escrituras em prática na nossa vida, era no sentido de tornar a nossa vida mais feliz
e mais agradável possível. As lições que encontramos nas Escrituras jamais vão ficar ultrapassadas, jamais vão deixar de valer a pena ser seguidas. Jesus, ele disse: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Porque a lei, a palavra, não a lei propriamente, a Torá judaica, não é? Mas a palavra de Deus, o ensino de Jesus, principalmente, o mandamento do amor, é para a gente ter uma vida melhor, uma vida feliz. Uma segunda coisa que nós precisamos fazer é fazer os ajustes. Nós precisamos fazer ajustes na nossa maneira de agir, nossas atitudes, nosso comportamento, nossa maneira de tratar as pessoas. Olha, gente, se você não estiver disposto a fazer ajustes na vida, não espere grandes coisas pela frente. Não espere grandes coisas da vida se você não estiver disposto a fazer ajustes em sua conduta. Andar com Jesus é seguir padrões sociais comuns que precisam ser ajustados. São duas coisas que não vão combinar na sua vida de jeito nenhum. Ou você agrada a Jesus, agrada ao Senhor, ou você vai viver de acordo com a vontade de todo mundo. Não tem como a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Jesus, para explicar isso para os seus discípulos, ele faz um jogo de palavras que compara aquilo que a lei de Moisés diz e aquilo que ele recomenda para as pessoas. Se você olhar no Sermão do Monte, vocês vão encontrar várias vezes essas expressões sendo repetidas. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Olha, gente, eu anotei 8 vezes que isso acontece. A primeira vez que isso acontece, Jesus está falando de relacionamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá, sobre a questão do relacionamento, né? Qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ter raiva dos outros, estou com raivinha, ok. O princípio para o relacionamento pode ser resumido pela sua gentileza, pela sua capacidade de ser uma pessoa mais agradável e não ficar acumulando raiva. A outra vez que ele fala, está lá nos versos 27 a 30, ele fala sobre santidade. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Que coisa, né? Você não está convidado a cortar sua mão, furar seu olho, não, claro que não. Mas ele diz que você pode ser melhor do que isso, né? Você pode ter controle sobre a sua vida. Você precisa fazer ajustes na sua vida. A terceira coisa é a fidelidade, principalmente no casamento. Mas ele diz assim, versos 31 e 32, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. É isso, gente. Mantenha relações saudáveis. Claro que o divórcio muitas vezes é inevitável, mas não por qualquer motivo, não por qualquer coisa. Deu errado, separa. O Senhor está pedindo que a gente mude essa maneira de pensar. Outro aspecto, sinceridade. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Ele chama a gente para falar a verdade, para ser sincero, ser autêntico. Não tem essa coisa de a gente usar fake news ou usar de formas enganosas. Não cabe ao crente fazer isso. É preciso que haja sinceridade. Quinta maneira dele fazer o jogo de palavras, cultura de paz. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Meu Deus, que coisa difícil.
levou um tapa, você tem que virar o outro. Mas Jesus está chamando a gente para exercitar essa coisa da gente viver em paz com as pessoas, não provocar as pessoas, não instigar a briga. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. A gente está disposto a fazer isso? Senão eu abro mão de qualquer coisa para viver em paz com as pessoas. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Eu estou para ver uma igreja evangélica que ensine isso aos seus membros e continue cheia. Porque é isso que é ser cristão. Ser cristão não é subir a monte. Ser cristão não é fazer sapatinho de fogo. Ser cristão não é nada disso. Ser cristão não é ser membro de uma igreja da moda. Ser cristão não é fazer parte de movimentos de adoração. Ser cristão é fazer o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. E o teste da paz, da cultura de paz, é um dos testes mais difíceis da vida. Mas ele fala também da generosidade. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Ih, lá vem o fulano, vai pedir dinheiro emprestado. Foge dele. Diz, não faz isso não. Dê a quem lhe pede. Diz, meu Deus, como é que a gente faz isso? Ainda mais no mundo de hoje, né? Ainda mais nos dias atuais. Ainda há uma última recomendação que eu acho, essa sim, é a mais desafiadora. Martin Luther King diz que esse é o teste do cristão. O teste do cristão, o teste final é esse. E se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Amar a quem nos faz mal. É o teste do cristão, o teste final. É o ponto auge da nossa tarefa. Por fim, uma última atitude que acho que a gente precisa ter é seguir um modelo. Qual é o seu modelo de vida? Com quem a sua vida parece? Com quem você se parece? Eu tinha um irmão na igreja onde eu me converti. Era o irmão Tibúrcio. Que pessoa extraordinária. Ele era enorme, negro, enorme, tinha uma mão desse tamanho. Mas ele era uma pessoa tão mansa, e todas as vezes que eu ia à igreja, que era num outro bairro, ele me chamava para ir à sua casa tomar um café com leite com ele. E como era bom a gente conversar. E eu queria ter a vida de oração do irmão Tibúrcio. Queria ter aquela paz, aquela tranquilidade, aquele jeito manso de ser. Uma pessoa que inspirava confiança. Uma pessoa que você olhava e dizia assim, esse camarada, ele anda com Deus. Ele transpira espiritualidade na sua vida. Quem é o seu modelo de vida? A quem você imita para poder se tornar um imitador de Cristo? Paulo dizia, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Olha, eu sou um bom modelo para vocês seguirem a Cristo. Eu não sei se eu posso dizer isso para vocês, mas aqui nós temos irmãos e irmãs que podem nos inspirar, não é? Pessoas que têm uma vida que não são perfeitas, eu sei disso, todos nós não somos perfeitos, mas tem aquelas coisas que nos valorizam. Jesus não disse para seus discípulos que seria fácil segui-lo. Ele não disse para ninguém isso. Ao contrário, ao terminar a série das antíteses que a gente falou aqui, né, dessas contraposições, desses desafios da fé cristã, ele vai dizer assim para os seus discípulos, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tentem, se esforcem. Tem um padrão de perfeição para vocês. O que é ser perfeito para você? O que é ser uma pessoa perfeita? Jesus, ele então coloca diante de nós, parece que ele está colocando para os seus discípulos que a nossa atitude em relação ao outro implica na nossa perfeição. Não é a nossa natureza de perfeitos,
mas a maneira como tratamos aos outros. Por que a gente acha que Deus é perfeito? Porque Ele nos ama. Porque Ele está sempre solícito a nós. Ele nos ouve. Ele estende a mão para nós. É por isso que nós achamos que Ele é perfeito. Ninguém se torna perfeito, gente, da noite para o dia. Ninguém vai sair daqui hoje perfeito. Ninguém vai ouvir essa mensagem e vai dizer assim, agora o Irênio falou, eu vou ser perfeito. Não, não vai conseguir. Você vai ter muita tentativa e erro ao longo da sua vida. Tenho para mim que a perfeição é algo que só alcançaremos lá na eternidade. Viu, Cristiano? É lá que vamos ser perfeitos. Mas eu de vez em quando falo uns palavrões, às vezes eu tenho raiva, às vezes eu dá vontade de esganar quem pisa no meu calcanhar, não é? Olha, não se preocupe com isso. O seu ideal é saber onde é que você tem suas fraquezas. O perfeito é esse. E sabe lidar com elas. Sabe administrá-las. Porque perfeição mesmo, eu tenho para mim que só na eternidade. Aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos ter uma vida melhor do que nós temos experimentado até aqui. Não é verdade? Dá para ser melhor um pouquinho, não dá? Cada um de nós. Eu não vou ser perfeito, eu sei que eu vou estar caminhando para a perfeição lá na eternidade, mas eu sei que a cada dia eu posso melhorar um pouquinho, eu posso dar um passo de uma vez. Meus irmãos, eu me lembro de um diácono que tinha numa igreja que eu cheguei e a maioria dos irmãos eram dizimistas, que era uma raridade nas igrejas. E eu fiquei, mas como é que essa igreja consegue ter tantos irmãos contribuintes no relatório? Era alguma coisa assim, em torno de 93% dos irmãos daí que eu fazia essas estatísticas. Fazia. Geralmente, nos quadros estatísticos, era em torno de 60%, 40%, já está de bom tamanho, já dá para manter a igreja. Mas aquela igreja tinha 93%. Como que eles conseguem? Aí eu fui um dia na classe de novos crentes, tinha um diácono que era professor da classe, porque em todo o meu ministério sempre foi a classe que eu ministrei na escola dominical, foi a classe de novos crentes, mas naquela igreja tinha o diácono que fazia isso muito bem. Eu quero ouvir um dia a aula dele, e no dia que eu fui, ele estava dando aula sobre dízimo. Aí ele disse, gente, o dízimo é 10%. Eu disse, meu Deus do céu, como é que ele vai sair dessa? Aí, gente, mas aqui não é obrigação não, tá, gente? Aqui é um ideal, é um alvo. Porque o que o Senhor quer que você faça é que você contribua voluntariamente com aquilo que você puder. Quanto é que você pode? Pode com 1%? Pode com R$1. Então começa com R$1. Começa assim. Mês que vem, o seu ideal é se tornar uma pessoa melhor. Dá um saltinho a mais. Faz um desafio a você mesmo. Vai melhorando a cada dia. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai experimentar bênção sobre bênção. E olha aquele camarada, quando falava, os olhos dele brilhavam. Ele dizia, eu faço isso na minha vida. É assim que eu administro minhas contas. É assim que eu administro minhas finanças. Que coisa linda, meu Deus, que maravilha. É esse homem que tem abençoado pessoas a se sentirem encorajadas a fazerem melhor do que elas faziam em todas as áreas da vida. E assim em todos os relacionamentos. Você pode ser uma pessoa melhor. Perfeito eu não garanto, porque perfeito só na eternidade. Mas que você vai ser uma pessoa melhor e capaz de melhorar a cada dia, com certeza. Para a gente terminar essa reflexão, eu queria dizer para vocês que o melhor modelo que temos a seguir não está, nesse momento, fisicamente entre nós. O melhor modelo que a gente tem é Jesus. Esse é o melhor modelo.
E se você quiser ser o melhor modelo para alguém, tente ser como Jesus. Tente colocar em prática o tema do livro do Tomás de Kempis, ser o imitador de Cristo. O imitador de Cristo. Talvez você pergunte assim, como eu posso ser um imitador de Jesus? Como é que eu consigo fazer isso? Eu nunca vi Jesus. Dizem que ele andava com roupas, né, que até disputaram na crucificação. Mas tem gente que diz que ele andava de sandália, empoeirado. Como é que era Jesus? Eu nunca vi. Isso é verdade, a gente não tem ideia. Eu li certa vez um livro de uma pessoa que disse, olha, nós não sabemos quem é Jesus historicamente, mas eu posso imaginar pela condição de vida das pessoas que convivia com ele. Ele era um judeu, ele era de uma região mediterrânea, que era a Judéia, que hoje é a Palestina, e vivia dessa cultura dominada por um império poderoso, que era o Império de Roma. Como é que eram as pessoas daquela época? E aí ele começa a fazer um inventário de como era a conduta dessas pessoas, a casa que eles moravam, as comidas que eles comiam. Então vai fazendo aquele histórico, né? É um historiador muito importante. Nós nunca vimos Jesus, mas meus irmãos, Jesus deixou algumas diretrizes para que possamos conhecê-lo. E desse modo fazermos os ajustes das nossas atitudes a esses ensinos que ele deixou. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu posso fazer isso lendo mais a Bíblia, examinando as Escrituras, os ensinos dele. Eu posso fazer isso conhecendo, seguindo os ensinos de Jesus. Eu posso fazer isso convivendo com outras pessoas que também se esforçam para fazer o mesmo que eu. Nossa igreja, nossa pequena comunidade, a maneira como nos reunimos para estar juntos. Jesus estava certo e sempre esteve certo que jamais nos tornaríamos perfeitos. Ele sabia disso. Ele sabia que esse é um esforço que o ser humano terá muita dificuldade de colocar em prática. Mas ele nos chamou para empreendermos uma jornada de vida para que pudéssemos chegar o mais perto possível desse ideal. Paulo ele diz que o nosso grande ideal seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui na Tua presença. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. E ajuda, ó Deus, para que a nossa vida seja uma vida significativa, que glorifique ao Senhor. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nós queremos deixar uma palavra para os nossos queridos amigos na internet, né? Que nós estamos continuando com a nossa série de mensagens. No domingo que vem teremos a terceira mensagem dessa série e que você possa um dia nos conhecer, estar conosco, né? Nosso espaço é pequenininho, nosso grupo é pequeno, mas é muito abençoado. Que Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus.